Boa noite a todos. Quero vos saudar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, abra suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler o texto todo. São 58 versículos. E depois, então, nós vamos olhar para aquilo que Paulo está instruindo aos coríntios e também a nós. Diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles a anunciarem, a pregar, assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam dentre vós alguns que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda mais permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão todos vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine. Até agora haja todos postos todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe sujeitou, aqueles que lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para a vossa vergonha. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpos vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser,
mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá ao corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a da lua, outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrelas há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo imortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Texto longo, irmãos. Extenso. Mas que tem muito a nos ensinar. Então, hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito do tema: a ressurreição de Cristo, uma verdade incontestável. Não podemos contestar a verdade da ressurreição. Como cristãos, nós devemos crer que Cristo de fato ressuscitou. Porque se não o fizermos, não somos cristãos. Se não o fizermos, estamos lutando contra a fé. Mas que tenhamos isso em mente, que devemos olhar para a ressurreição de Cristo como uma verdade inabalável, incontestável. Então, como eu disse, hoje nós vamos olhar para a ressurreição de Jesus Cristo, que é a verdade fundamental do cristianismo. E aí nós vamos ver quais são as suas implicações para a cristandade, quais são as implicações para nós. Já foi dito que a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história, ou ela é o maior engano que foi propagado ao mundo. Ou ela é o maior milagre, ou ela é o maior engano que foi propagado para o mundo. E à luz do texto bíblico que lemos, nós vemos que Cristo venceu a morte. Isso é tão evidente porque temos provas incontestáveis deste fato. Não somente provas bíblicas, mas também provas extra-bíblicas. Temos provas incontestáveis deste fato. Porém, se Cristo não ressuscitou, então nós somos um bando de tolos. Nós somos um bando de pessoas enganadas que seguem um impostor. Se Cristo não ressuscitou. Nós precisamos pensar nisso. Como cristãos, como pessoas racionais, nós precisamos pensar nisso. Jesus saiu do túmulo, ou então uma mentira tem transformado o mundo. Das duas, uma. Ou ele saiu do túmulo e transformou o mundo, ou uma mentira, então, tem transformado o mundo. Meus irmãos, com a ressurreição de Cristo, o cristianismo está de pé ou o cristianismo cai.
Isso é muito importante ter em mente. Com a ressurreição de Cristo, o cristianismo se mantém de pé ou ele cai. Como cristãos, nós precisamos entender que a cruz e a ressurreição, meus irmãos, elas são uma verdade incontestáveis da fé cristã. Não há fé cristã sem a ressurreição de Cristo. Não há cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Ao olharmos para a cruz, temos que vislumbrar a ressurreição de Jesus, pois sem a cruz a ressurreição ela é apenas um símbolo de derrota. Veja bem, ao olharmos para a cruz, temos que vislumbrar a ressurreição, porque a cruz sem ressurreição, ela é um símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado da cruz, estaríamos seguindo um fracassado. Ou nem estaríamos seguindo. Então, não é possível pensar em cruz sem ressurreição. Assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia, então, ser o Salvador do mundo. Se ele não tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria um impostor, como eu já disse. Se Cristo não ressuscitou, ele seria um engano que salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, ele seria um impostor. Se Cristo não ressuscitou, nós teríamos então que pensar em que estaríamos crendo, se Cristo não ressuscitou. Como cristãos, nós precisamos pensar, se Cristo não ressuscitou, o engano salvou o mundo. Um engano te salvou. Um engano me salvou. Isso é muito sério. Como cristãos, nós temos que afirmar a ressurreição de Jesus Cristo, porque se não a fizermos, nós estamos lutando contra o cristianismo. Nós estamos lutando, nós estamos vivendo uma mentira. Como vimos, a ressurreição de Cristo, ela é a pedra fundamental da fé cristã. Não há fé cristã, como eu já disse, sem a ressurreição de Jesus Cristo. E ao olharmos para esse texto que lemos do capítulo 15 do apóstolo Paulo, ele nos ensina essa gloriosa verdade a respeito da ressurreição de Cristo. E aqui nós vemos então Paulo nos ensinar a respeito da ressurreição de Cristo um fato histórico incontestável. Quando Paulo escreve todo esse capítulo 15 da sua primeira carta, ele está demonstrando de forma incontestável que Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Ele está provando, ele não só está escrevendo, ele está provando para a sua nação, ele está provando para a sua época, ele está provando para nós que Cristo ressuscitou dentre os mortos de maneira incontestável e historicamente comprovável. É isso que Paulo está fazendo no capítulo de número 15. E a maior evidência de que os coríntios, a maior evidência disso é que esses irmãos que receberam a carta, os coríntios, eles foram transformados pelo Evangelho. Essa é a maior evidência histórica, essa é a maior evidência incontestável de que aqueles irmãos foram transformados pela mensagem do Evangelho, ou seja, pela mensagem de Jesus Cristo morto, ressuscitado. Paulo transformou, ou seja, Deus transformou a vida deles através da mensagem que Paulo proclamou àqueles irmãos. Meus irmãos, em nenhum lugar da Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, tão exaustiva e tão completa como em 1 Coríntios capítulo 15. Não há nenhum capítulo na Bíblia que trata de forma tão majestosa, tão gloriosa, o assunto acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Então, se você quer se deleitar acerca do assunto, acerca da verdade da ressurreição, mergulhe dentro de 1 Coríntios capítulo 15. Vá fundo. Gaste tempo meditando nesse texto. E você vai ver o que Deus fez através da vida de Jesus Cristo após a ressurreição. Como eu disse, neste capítulo, ele é o mais completo, ele é o mais exaustivo e ele é a maneira mais clara de expressar a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui neste capítulo, Paulo sintetiza o Evangelho em 3 fatos principais, sendo eles, primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados.
Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ele ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressurgiu dentre os mortos, segundo as Escrituras, é o que Paulo diz lá no versículo 3 e 4. Se eu e você estamos aqui nesta noite, é por causa da ressurreição de Cristo. Se eu e você estamos salvos, é porque Ele venceu a morte. Se eu e você estamos aqui para deleitar na presença de Deus, é porque Ele triunfou sobre a morte. Se eu e você estamos aqui nesta noite para glorificarmos a Deus juntos, é porque Ele venceu a morte. É porque Ele derrotou a morte. E isso me faz lembrar de um texto, de um clássico texto de John Owen, que tem um título da seguinte maneira: A morte da morte na morte de Cristo. Esse é um clássico de John Owen, do século 17. E isso me remete a esse texto, porque esse texto fala de como Cristo aniquilou a morte com a sua morte. Como Cristo venceu a morte, entregando-se para morrer, para vencer a morte, para aniquilar a morte de uma vez por todas. Meus irmãos, então nós precisamos entender que a morte de Cristo, ela não foi um acidente. A morte de Cristo, ela não foi um acidente, e ele não foi para a cruz por causa do poder de Roma. Ele não foi para a cruz por causa da conspiração do sinédrio judaico. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para a cruz porque alguém o entregou, porque alguém delatou. Não, Cristo foi pela cruz porque a cruz já estava estabelecida na eternidade. Por isso Cristo foi para a cruz. Cristo foi para a cruz porque ele já estava estabelecido na eternidade. Ele foi para a cruz porque era plano de Deus. Ele foi para a cruz porque Deus quis assim. Por isso Cristo foi para a cruz. Não foi porque entregaram ele. Não foi porque o sinédrio conspirou para o prender. Não foi porque Judas o traiu, não. Ele foi para a cruz porque Deus já havia estabelecido na eternidade. Deus já havia estabelecido na eternidade para salvar aqueles que Deus quis. Para salvar aqueles que Deus chamou. Na cruz, Deus cumpre o plano da redenção da humanidade. É na cruz que cumpre. É na ressurreição. E eu concordo com o Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: se a morte foi um acidente, a cruz não foi uma surpresa. Ou melhor, se a morte foi um acidente, a ressurreição não foi uma surpresa. A ressurreição é o plano redentivo de Deus. A ressurreição é o fundamento da fé cristã. Portanto, meus irmãos, a morte com a ressurreição já estavam profetizadas lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento já vemos falando acerca a respeito da morte de um cordeiro. E no Novo Testamento, então, nós vemos o cumprimento daquilo que foi profetizado há tantos anos, em especial pela vida do profeta messiânico, o profeta Isaías. Capítulo 53 de Isaías. O profeta Isaías profetiza pelo menos 800 anos antes, com exatidão, exatamente o que iria acontecer no Calvário. O profeta Isaías, ele está falando acerca dessa morte e dessa ressurreição 800 anos antes dela acontecer. O Antigo Testamento pré-anunciou e o Novo Testamento cumpriu aquilo que foi pré-anunciado na pessoa de Jesus Cristo. Feito esta colocação a respeito da verdade da cruz, da verdade da ressurreição, então vamos olhar, dividir esse capítulo para tentar entendermos aquilo que Paulo está falando para os coríntios e também para que nós possamos entender. Quando olhamos então do versículo 1 ao 11, nós vemos nesses primeiros 11 versículos que Paulo está reiterando as verdades básicas do Evangelho. Verdades que ele havia proclamado há muito tempo, verdade que ele havia proclamado aos coríntios desde o começo, essa verdade do Evangelho. Não verdades infundadas, mas verdades segundo as Escrituras, conforme o versículo 3 e o versículo 4. E nesses versículos nós vemos ele dizendo que ele entregou o que ele recebeu. Paulo entrega o que ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Estas são verdades históricas e verdades são comprovadas por testemunhas
oculares. Isso é extraordinário. A verdade da ressurreição de Cristo não foi, aliás, ela foi um fato histórico incontestável, pois a Bíblia diz que ele teve várias testemunhas. Se nós acompanharmos do versículo 5 ao versículo de número 11, nós vamos ver Paulo descrever algumas testemunhas. Veja o que Paulo diz, do versículo 5 ao 11. Ele descreve algumas testemunhas como provas históricas da ressurreição de Jesus. Da ressurreição de Jesus. Primeiro, ele foi visto por Cefas, isto é, Pedro. Depois, o texto diz que ele foi visto por Tiago e pelos 12. Depois, o texto diz que isso foi tão evidente que ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez, após a ressurreição. Depois, então, o texto nos diz que, após ele ter sido visto por mais de 500 pessoas, e o ser visto por 500 pessoas é tão evidente que essas pessoas viram isso no momento em que Paulo estava escrevendo essa carta. Então é um fato comprobatório de que, de fato, as pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Obrigado, pastor. Viram Jesus Cristo ressuscitado. E ainda, Paulo diz que, por último, ele também viu a Cristo como que em fora de tempo. E ele disse que ele era considerado como o último dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Veja bem, então, Paulo está demonstrando para aqueles irmãos de Corinto que não estavam, eles criam na veracidade da ressurreição, mas eles não criam na veracidade da ressurreição dos mortos. Eles criam que Cristo tinha ressuscitado, mas eles não criam que mortos podiam ressuscitar. Esse era o problema dos coríntios. Eles criam na ressurreição de Jesus, mas não criam que os corpos ressuscitariam. Era isso que eles não criam. Então, este fato histórico, como eu disse, ele é tão evidente e incontestável que essas 500 ou mais de 500 testemunhas viram Cristo no momento em que Paulo estava escrevendo a sua carta. Paulo, ele tem um cuidado, meus irmãos, de demonstrar as provas históricas da ressurreição de Cristo. Ele é cuidadoso ao fazer isto. E aí eu concordo novamente com o reverendo Hernandes, que ele diz o seguinte: a ressurreição, ela não é um fato científico. Porque um fato científico, ele é aquilo que pode ser replicado várias vezes. A ressurreição, ela é uma prova judicial. Ela é uma prova judicial que contém provas e que contém testemunhas. Isto é a ressurreição. Ela é um fato, ela é uma prova judicial que contém testemunhas. Isso, para os cristãos e para a fé cristã, é extraordinário. Porque aí fora as pessoas precisam muitas vezes de provas. E acerca da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos muitas provas. Não só bíblicas, como eu disse, mas também extra-bíblicas. A ressurreição, ela é uma prova que não tem como negar. A ressurreição aconteceu de fato. No entanto, ela tem evidências incontestáveis. Ela tem testemunhas, isso nós vemos lá em Lucas, capítulo de número 3, aliás, capítulo de número 1, versículo de número 3, quando Lucas está reunindo os documentos para escrever acerca do Evangelho. Então, ele está usando documentos, ele está usando textos para mostrar a veracidade do Evangelho. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que as provas da ressurreição de Cristo, elas não somente são judiciais, elas também são morais e elas também são emocionais e existenciais. Morais e existenciais porque aqueles irmãos de Corinto foram transformados. Eles foram transformados. Antes da ressurreição, aqueles homens, eles estavam trancados e eles estavam com medo. Mas quando Cristo ressuscitou e quando Cristo levantou dentre os mortos, aqueles homens então se encheram de ousadia, se encheram de força e ficaram corajosos, e então eles proclamaram o Evangelho, e o Evangelho chegou até os nossos dias. Porque eles foram
revestidos pelo poder do Espírito Santo após a ressurreição. O que Cristo falou para aqueles irmãos? Voltem para Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos do quê? De poder. Quando Cristo foi ascendido ao céu, o Espírito Santo veio. Então aqueles irmãos foram cheios de poder, foram cheios de vigor, e eles receberam esse poder para quê? Para proclamar o Evangelho. Receberam esse poder para quê? Receberam esse poder para suportar os sofrimentos que viriam por causa da proclamação do Evangelho. Por isso aqueles irmãos receberam poder, não só para fazer sinais e prodígios, mas mais ainda para suportar aquilo que eles suportariam por causa do Evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Após a ressurreição, eles receberam poder. E aí então nós olhamos Paulo declarando para esses irmãos de Corinto a veracidade do evento da ressurreição de Jesus Cristo. E aí nós passamos então a olhar para os versículos de número 12 a 19, onde a ressurreição de Cristo, ela é a pedra fundamental da fé cristã. Isso nós vamos encontrar dos versículos 12 ao versículo de número 19. Após Paulo demonstrar, então, os fatos históricos da ressurreição de Jesus Cristo, então agora ele vai demonstrar a centralidade da ressurreição de Jesus Cristo no Filho de Deus. Este é o evangelho que ele pregou aos coríntios. Que evangelho foi esse? Cristo crucificado, morto, sepultado e levantado dentre os mortos pelo poder de Deus. É esse o evangelho que Paulo pregou. E por que Paulo pregou este evangelho? Este é o evangelho que ele pregou, é o evangelho que transformou a vida dos coríntios e de toda uma população. E que transforma a sua vida. E que transforma a minha vida. E que nos transforma dia após dia. O evangelho transformou os coríntios de tal forma que era inconcebível, meus irmãos, negar a veracidade da ressurreição dentre os mortos. Era inconcebível. Então Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um argumento de raciocínio lógico para demonstrar aos coríntios a verdade da ressurreição. Olha a linha de raciocínio de Paulo. O apóstolo Paulo, ele usa de forma lógica esse raciocínio para mostrar para aqueles coríntios que de fato é possível a ressurreição dos mortos. Ele vai desenvolver o seu argumento a respeito da veracidade da ressurreição. E que argumento é este? Olha bem, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dentre os mortos? Isso ele faz porque na igreja de Corinto havia algumas pessoas, como eu já disse, que defendiam a veracidade da ressurreição de Cristo, mas eles negavam a possibilidade da ressurreição dos mortos. Paulo usa o raciocínio lógico da seguinte maneira: não há ressurreição dos mortos. Então, Cristo não ressuscitou. Ele está falando, se vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, logo, Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Vocês estão entendendo a lógica de Paulo? Paulo está falando o seguinte, veja bem, eu vou repetir. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E a lógica está aqui. E se Cristo não ressuscitou, logo os mortos não ressuscitam. Ele faz isso, meus irmãos, para demonstrar para aqueles coríntios que eles estavam equivocados acerca da ressurreição. Porque eles diziam, não há ressurreição de mortos. Mas eles criam que Cristo tinha ressuscitado. Espera lá, se vocês não creem que há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição de mortos. É tomar lá, da cá, exatamente. Vai morrer porque é burro, exatamente, como o pastor Joaquim disse. E não vai ressuscitar. Então, meus irmãos, Cristo ressuscitou. Depois que ele levantou dentre os mortos, ele ressuscitou sim, e é um fato comprovável. E aí Paulo, ele faz todos os apóstolos, se isso não é uma verdade, todos os apóstolos então são mentirosos, são enganadores.
Nós que pregamos somos mentirosos. Nós que proclamamos a ressurreição de Cristo somos mentirosos, se Cristo não ressuscitou. É lógico o raciocínio de Paulo. Isso faz da Bíblia, então, uma mentira. Isso faz da palavra da verdade uma palavra de engano. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos sendo enganados. Veja bem, um outro fato muito importante no raciocínio de Paulo é que negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã de 7 verdades básicas na fé. Quais são essas verdades? Primeira delas, Cristo não ressuscitou. Novamente, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E o que implica isso? Se ele não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo impotente. Essa é a primeira verdade, pontos essencial do 7 da fé cristã. Segundo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele está falando isso no texto. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E aqui nós temos que lembrar que Paulo, ele se considera então, irmãos, um pregador do Evangelho. Ele está declarando que toda a vida sua seria então um engano. Todo o seu ministério seria uma completa perca de tempo, se não houvesse a ressurreição de Cristo. Tudo o que ele passou seria um engano. Todas aquelas perseguições, todos aqueles sofrimentos, tudo o que ele passou, todas as tribulações teriam sido inúteis se Cristo não ressuscitou. Então Paulo, o que ele faz? Ele usa a mensagem cristã, para Paulo a mensagem cristã que não passa pela cruz e pela ressurreição, ela é um engano. Qualquer mensagem cristã que não passa pela cruz e pela ressurreição é um engano. Veja bem, mas quando eu falo isso, eu não estou falando que você não pode haver uma mensagem, que isso está implicitamente dentro da mensagem. É deixar de falar que Cristo é quem salva, é deixar de falar que a nossa salvação veio por meio de Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Qualquer mensagem que não anuncia que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, para Paulo, ela é inútil, ela é uma perca de tempo. Sem a ressurreição de Jesus, nada resta para a proclamação cristã. Se não proclamarmos Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, nada resta para a mensagem cristã. O pensamento de Paulo, ele é claro, meus irmãos, pois todo o ímpeto da salvação, no presente e na eternidade, está fundamentado não simplesmente no raciocínio de princípio da ressurreição, mas sobre a realidade de que Cristo de fato ressuscitou. É algo que aconteceu, é algo que pessoas viram, é algo que pessoas presenciaram, é algo que está nos anais da história, não só nos textos bíblicos. Isso é um fato incontestável. Se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então estamos sendo enganados. A terceira essência que nós poderíamos perder é que se Cristo não ressuscitou, é vã aquilo que você crê, é vã aquilo que eu creio, é vã a nossa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nossa fé está baseada em um engano. Se Jesus Cristo não ressuscitou, estamos fundamentados em uma crença vazia, se Cristo não ressuscitou. A quarta essência que Paulo vai falar para os coríntios é que se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas, porque nós pregamos um Cristo que ressuscitou. Nós falamos de um Jesus que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço que deveríamos ter pago, mas que Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a Bíblia diz que no último dia nós também ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, nós então somos falsas testemunhas. Paulo vai além, porque após Damasco, toda a trajetória do apóstolo Paulo foi proclamar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, diz a palavra. Ele diz, Deus ressuscitou a Cristo.
Se ele não fez, ou seja, se Deus não ressuscitou a Cristo, Jesus então ele era um impostor e seria nada mais do que uma blasfêmia relacionar este nome ao nome de Deus. Seria um engano. A quinta essência que Paulo vai mostrar para os coríntios e também para nós é que se Cristo não ressuscitou, então nós permanecemos no nosso pecado. Isso é sério. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos no pecado. Nesse ponto, Paulo ele é enfático, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda mais, vocês permanecem nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte não foi vicária, e por isso ainda todos nós estamos perdidos, se Cristo não ressuscitou. Não houve purificação de pecados, e o Filho de Deus, se o Filho de Deus não ressuscitou, então, os efeitos da sua morte são nulos, se ele não ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é a evidência de que o sacrifício foi aceito por Deus. É a ressurreição. Porque se o sacrifício vicário de Cristo não tivesse sido aceito por Deus, Cristo não teria ressuscitado. E nós não teríamos sido perdoados dos nossos pecados. Então, o que evidencia a crucificação é a ressurreição de Cristo. O que evidencia a restauração das nossas vidas é a ressurreição de Jesus Cristo. É ela que autentica o sacrifício perfeito, definitivo, de uma vez por todas na cruz do Calvário. É a ressurreição que autentica. A sexta essência que nós poderíamos pensar, conforme Paulo, é que se Cristo não ressuscitou, os que dormem pereceram. Isso é um dos pontos mais extraordinários que eu acho, porque se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormem não têm a esperança da ressurreição e da vida eterna, se Cristo não ressuscitou. Isso é muito importante para nós e para a fé cristã. Ainda mais, os que dormem em Cristo, eles pereceram, conforme o versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança, não há bem-aventurança, não há eternidade, não há gozo junto com Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então a morte tem a última palavra. Se Cristo não ressuscitou, seria então horrível se ele não tivesse ressurgido dentre os mortos. Nós estaríamos sem esperança alguma, se Cristo não ressuscitou. O último inimigo não seria derrotado se Cristo não ressuscitou, a morte. Nas palavras de David Prior, ele diz o seguinte: morrer não seria dormir em Cristo e despertar para vê-lo sorrindo, dando as boas-vindas na casa do Pai. Isso se Cristo não ressuscitou. Seria a dura confirmação da perdição de todos os homens, de que estamos todos destinados a perecer sem esperança, sem Deus e sem estar na casa do Pai. Se Cristo não ressuscitou, não teríamos esperança alguma. A cristandade não teria esperança alguma. E a sétima essência que Paulo fala que nós perderíamos é que se Cristo não ressuscitou, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Se Cristo não ressuscitou, versículo de número 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, se nós esperamos, se nós vivemos só para esta vida, então nós somos infelizes. Se nós não esperamos a ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E quando eu falo todos os homens, meus irmãos, entendo, eu estou falando do corpo da igreja. Tanto homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos infelizes todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de pessoas enganadas. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo então está com a razão. Mas o que é o hedonismo? O que é o hedonismo? O hedonismo, ele não é
apenas uma teoria filosófica sobre uma forma de vida. O hedonismo ele surgiu na Grécia Antiga, visando apresentar uma caminhada para tudo aquilo que era o prazer. Isso o hedonismo prega. Ou seja, hoje então, o hedonismo ele é visto como uma busca incessante pelo prazer, em todos os sentidos. Isso o hedonismo pregava. Então, se Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com razão. Se Cristo não ressuscitou. Certo? Se Cristo não ressuscitou, então, aí Paulo usa um argumento grego. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ele está usando um argumento grego. Logo, se Cristo não ressuscitou, então vamos comer, vamos beber porque amanhã nós morreremos. Não há depois da morte. A vida é só aquele momento. Mas Paulo está argumentando, está demonstrando para aqueles cristãos de Corinto que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, nós não devemos viver desta maneira. E aí então Paulo passa a falar a respeito das consequências da ressurreição. E está lá do versículo de número 20 ao versículo de número 34. Paulo vai falar a respeito da ressurreição, das consequências desta ressurreição. E o argumento de Paulo acerca da ressurreição tem consequências. E essas consequências elas podem ser vistas em dois períodos. São consequências para o futuro e consequências para o presente. Paulo vai mostrar isso dos versículos 20 a 34. Como vimos até o momento, muitas coisas não seriam possíveis se Cristo, então, não tivesse ressuscitado. Certo? Muitas coisas não aconteceriam. Mas vemos Paulo, então, declarando em alto e bom som, como que um suspiro de alívio da seguinte maneira, uma expressão de confiança, uma expressão de plena dependência de Deus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, versículo de número 20. Ele fala com todo o ímpeto, com todo vigor, mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ele não deixa margem para que as pessoas o questionem, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que com a ressurreição foi inaugurada uma nova era, foi inaugurado um novo tempo, foi inaugurado um novo momento, e Cristo, ele é as primícias daqueles que dormem, ele é as primícias daquele que ressuscitou, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para viver eternamente. Ele é as primícias de uma grande colheita que engloba todos os cristãos, meus irmãos, que estão em Cristo, todos aqueles que são de Cristo. O argumento de Paulo, ele é lógico novamente, em que aqueles que estão em Cristo são aqueles que esperam esta ressurreição dentre os mortos. Aqueles que estão em Cristo. Para Paulo, ressuscitar em Cristo dentre os mortos, Cristo ressuscitar dentre os mortos é uma maneira clara de demonstrar a esperança que temos para a vida eterna. Se ele ressuscitou, se estamos em Cristo, também ressuscitaremos. Se ele ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também ressuscitou. Agora, então, Paulo, ele demonstra para esses irmãos que Cristo, o que ele fez? Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois ele é o que? Ele é as primícias. E na linguagem de Colossenses, Paulo também vai falar isso, que Paulo, ele é as primícias a primícia dos mortos, a primícia daquele que ressurgirá dos mortos. Paulo vai falar isso também à igreja de Colossos. Esta é uma verdade impressa no pensamento de Paulo. Em toda a sua mensagem, ele não deixa de falar a respeito daquilo que Cristo fez. Que ele morreu, que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele nos deu a vida eterna. Para Paulo, a união dos santos com Cristo é tão completa e real que, em termos espirituais, aqueles que estão em Cristo já ressuscitaram. É o que nós chamamos de o agora, o já e o ainda não. Essa é uma expressão teológica. Já aconteceu, mas ainda não na sua totalidade. Nós estamos prosseguindo para a totalidade.
quando vamos ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus. É o já aconteceu, porque Cristo já ressuscitou. Nós já fomos inseridos, mas estamos prosseguindo para a totalidade. E no último dia, então, nós seremos totalmente transformados. Nós teremos corpos glorificados como o de Jesus Cristo. É o já e o ainda não. No que diz respeito à união dos crentes com Cristo, é algo definido por Paulo. Paulo é categórico em dizer, eles já estão ressuscitados com Cristo. Ele está pensando aqui em 3 grupos. Primeiro, Cristo. Segundo, aqueles que dormiram em Cristo. E terceiro, aqueles que estiverem vivos ainda quando da sua vinda. Paulo está pensando nesses 3 grupos. Cristo, os que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos quando da vinda de Cristo. Se nós estivermos vivos e Cristo voltar, nós estamos incluídos nesse terceiro grupo. É nesses 3 grupos que Paulo está pensando. Então, meus irmãos, tanto os que dormiram em Cristo como os que estiverem ainda vivos, esses estão sob a responsabilidade, sobre a proteção de Jesus Cristo. Os que morreram e os que estão em Cristo. Esses estão sob a proteção e sobre o cuidado de Jesus Cristo. Para Paulo, meus irmãos, ressuscitar com Cristo, ele é um evento futuro certo, realizado, porque é a continuação de um evento passado, isto é, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Teve início, estamos no meio, estamos caminhando para o fim, juntamente com Cristo. Os versículos 21 e 22 destacam, então, Paulo vai destacar a humanidade de Jesus. Ele diz que ele venceu, ele viveu, ele morreu e foi ressuscitado dentre os mortos como homem. Jesus, o que ele fez? Então, ele abriu o caminho, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo, para que esses possam ressuscitar no último dia. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como eu já disse, então nós não teríamos esperança de ressurreição no último dia. Mas porque Cristo ressuscitou, então nós temos a esperança de que ressuscitaremos com Ele no último dia. E aí, pensando ainda nos versículos 21 e 22, precisamos destacar que esses todos que são mencionados no versículo de número 21 e 22, olha o que diz o texto. Não podem os olhos de... Espera que eu mudei o texto, volta aqui. Versículo 21 e versículo 22 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo está dizendo. Deixa eu achar o texto aqui. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que todos esses que estão inseridos, quem são esses todos? São aqueles que dormiram em Cristo e são aqueles que estão em Cristo. Esses são os todos. Não é toda a humanidade. Tem muita gente que faz um erro de interpretação, dizendo que são todos que Cristo vai resgatar. Não. São aqueles que estão em Cristo. São aqueles que estão em Cristo. São esses que serão vivificados. São os que dormiram em Cristo. E o dormiram aqui é um eufemismo. Ele está falando aqueles que morreram em Cristo. É aquele que morreu defendendo a fé. Aquele que morreu não largando a fé. É aquele que morreu batalhando pela fé. Tendo sofrimento, tendo conquistas, mas ele morreu não largando a fé. Esses fazem parte daqueles que estão em Cristo. Com isso, então, nós concluímos o pensamento de Paulo. Portanto, o ponto principal entre Adão e Cristo é a inauguração de uma nova era em Cristo, de um novo tempo em Cristo. Este é o ponto principal. Se por Adão o pecado e a morte entraram no mundo, em Cristo veio a vida e a remissão dos pecados. Se por Adão o pecado e a morte vieram, em Cristo veio a vida e a remissão dos pecados, para que tenhamos então uma nova vida. A ressurreição marca então o começo desta criação. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito de muitos irmãos. É assim, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz que ela é nova criatura.
Se você está em Cristo, meu irmão e minha irmã, você é uma nova criatura. Mas para você ser uma nova criatura, você tem que estar em Cristo. Você tem que viver segundo a atitude, sob a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida. Aí você é uma nova criatura. Porque se a autoridade de Jesus, e se você não está sob o governo dele, então você precisa repensar que tipo de cristão você é. É o que a Bíblia diz, é o que o texto bíblico está nos dizendo. Se por Adão o pecado e a morte entraram no mundo, em Cristo veio a vida e a remissão dos pecados. A ressurreição marca o começo desta nova era. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nos versos 24 e 28, Paulo então vai referir a segunda vinda do Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo. Para mostrar o rumo da história e do tempo, haverá um fim claramente demarcado, onde tudo, meus irmãos, tudo que se colocou contra Deus, tudo que se levantou contra Deus, será derrotado. Cada governo, cada autoridade, cada poder que lutou contra Deus será destruído, é o que a palavra de Deus diz. Então a morte será destruída e ela perderá a sua eficácia. Versículo 26. Paulo continua então demonstrando que todas as coisas foram sujeitas a Jesus. Isso quer dizer que quando Cristo tiver vencido o inimigo de Deus e do homem, ele então voluntariamente ele transferirá esse poder a Deus. Mas Jesus não é Deus? Sim, Jesus ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui não está falando sobre um ter mais poder que o outro, ele está falando sobre a autoridade que ele recebeu de Deus para realizar as coisas. É sobre isso que ele está falando. Neste ponto, então, nós precisamos lembrar que o Deus Criador colocou tudo sob os pés de Jesus, que veio a ser o segundo Adão, o homem perfeito, a carne humana perfeita, para colocar tudo em submissão, para colocar todo o homem, finalmente, a Deus, trazer todo aquele que ele quer para Deus. E, novamente, nós temos que entender que esse todo não é toda a humanidade, é aqueles que ele quer trazer. Nós precisamos ficar muito atentos quando a Bíblia menciona todos, porque senão nós corremos um sério risco de interpretar o texto errado. Quem são esses todos que o texto está falando? Quem são esses todos? Mas o texto ainda, Paulo continua dizendo que o primeiro Adão, o mundo entrou em rebelião contra Deus. Mas pelo segundo Adão, isto é, por Jesus Cristo, em virtude do seu poderano soberba e glória, todos os inimigos de Deus, inclusive a morte, meus irmãos, em virtude da ressurreição, foram derrotados. Em virtude da ressurreição. Assim Deus, na sua eterna perfeição, será tudo em todos. O alvo aqui de Paulo é que todos os inimigos de Deus, eles se submeterão a Jesus Cristo como Senhor. E aí nós lembramos do texto que toda língua, todo joelho se dobrarão diante de Jesus Cristo e declararão que Ele é Senhor para todo sempre. Por causa da ressurreição. Se Ele não tivesse ressuscitado, isso não seria possível. Assim como a ressurreição de Jesus teve consequências para o futuro, então Paulo vai falar também dessas consequências para o presente. Então Paulo vai abordar este assunto através de uma pergunta para aqueles coríntios que estavam duvidando da veracidade da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. Versículo de número 29. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então vocês pelos mortos? Novamente ele está usando de lógica. Quando olhamos para este texto, meus irmãos, nós podemos até pensar, será que Paulo aqui ele está ensinando a prática do batismo pelos mortos? Será que Paulo está ensinando esta prática de batismo? Será que Paulo está ensinando, está dizendo que eu posso ajudar alguém depois que ele morre? Será que Paulo está ensinando que eu posso ajudar uma pessoa a ter os seus pecados perdoados depois que ela morreu? É isso mesmo que Paulo está ensinando aqui?
Porque olha o que o texto diz. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa dele? Será que ele está ensinando essa prática? É claro que não, meus irmãos. O que Paulo está ensinando aqui é que havia uma prática pagã dentro da igreja de Corinto. Ele está exortando esses irmãos a respeito dessa prática. Por exemplo, olha, agora nós vamos entender o que o Paulo está querendo dizer com esse texto. Vamos pensar, uma pessoa de Corinto se converteu, mas os seus familiares não se converteu. E esses familiares morreram ímpios, morreram sem aderir ao Evangelho. E aí então, a comunidade de Corinto, eles estavam fazendo uma prática de batizar em função dos mortos para que eles fossem perdoados. Era isso que eles estavam fazendo. E aí nós vamos essa prática nos dias de hoje. Espera lá, pastor, vamos, com certeza. Olha só, batizar em função dos mortos para ajudá-los na prática pagã. Da mesma forma hoje, se faz missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, pensando que essa missa possa ajudar a pessoa que morreu. É a mesma prática que estava lá em Corinto. Fazer missa para o morto. Já morreu, já passou. Veja bem, não adianta. Quanto a isso, a Bíblia é categórica em dizer. Hebreus capítulo 27, olha o que diz. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Não há como, meu irmão, não há chance de ajudar seu pai, não há chance de ajudar sua mãe, não há chance de ajudar o seu filho, não há chance de ajudar a sua filha, não há chance de ajudar os seus parentes, não há chance de ajudar alguém que já morreu. É impossível. Não há chance de ajudar. É agora, é individual, é pessoal. É interior entre a pessoa e Deus, é pessoal. Não há um intercessor no meio, é pessoal. Mas então aqui o argumento de Paulo é o seguinte: se vocês batizam pelos mortos, como vocês negam a ressurreição de Cristo? Aí Paulo dá um checkmate neles. Se vocês estão então batizando pelos mortos, coríntios, como vocês negam a ressurreição de Cristo? Ele dá um checkmate neles. Como vocês negam a ressurreição dos mortos? Vocês são incoerentes. Paulo está dizendo que os coríntios estão em uma contradição na prática deles, que essa prática ela é uma prática incoerente. É uma prática incoerente se eles não acreditam que os mortos ressuscitam. E aí Paulo vai além. Ele fala acerca dos próprios sofrimentos, demonstra, dia após dia morro. O apóstolo dos gentios enfrentava perigos todos os dias. Perigos nos rios, perigos nos salteadores, perigos dos patrícios, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desertos. Todos os dias Paulo enfrentava perigos por causa do evangelho. Todos os dias. Pensa de segunda a segunda você enfrentando o perigo por causa do evangelho. Alguém aqui enfrenta perigo por causa do evangelho? Pensa Paulo todos os dias enfrentando o perigo por causa do evangelho. Paulo continuava a sua vida tão perigosa. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha a convicção de que alguma coisa infinitamente melhor o esperava. Infinitamente melhor o aguardava. Infinitamente melhor estava esperando na ressurreição no céu. Ele estava preparado para perseverar neste ministério, porque enquanto ele levava a morte de Cristo no seu corpo, a igreja de Corinto era edificada. A igreja de Corinto era edificada. A menção que Paulo faz de Éfeso no texto, meus irmãos, provavelmente ele está se referindo a um confronto direto com forças ocultas e com a iminência de um linchamento na capital de Éfeso
por conta daqueles seguidores da deusa Diana. E é isso que ele faz a menção de Éfeso. Então ele está provavelmente lembrando daquilo que ele passou em Éfeso por causa do Evangelho. Ele está revivendo este momento que ele foi linchado por pregar o Evangelho. Para Paulo, se não há ressurreição, para que se sujeitar a esta vida? Onde só há sofrimento. Então ele arremata o seu pensamento com um argumento grego. Se os mortos não ressuscitam, se tudo que eu sofri e passei foi em vão, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E algo era muito comum na sociedade grega, esse pensamento, comer e beber, porque amanhã morreremos. Eles não se importavam com o dia da manhã. Eles viviam agora o momento e desfrutavam de tudo o que eles queriam desfrutar, porque o dia seguinte para eles, amanhã morreremos. Isso era comum na cultura grega. Era comum para eles. E nos versículos 33 e 34, Paulo exorta aos coríntios para que eles não se enganassem, pois eles estavam perdendo a fé e se enganando. Eles estavam perdendo a fé da ressurreição e abrindo as portas, o caminho para um comportamento moral displicente, para um comportamento reprovável, conforme o Evangelho. Então, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Os coríntios estavam, o que eles estavam fazendo? Eles estavam perdendo o controle de si, eles estavam caindo no paganismo. Eles precisavam de uma ordem incisiva de Paulo, e Paulo então chega e fala: parem de pecar, parem de tomar este caminho, parem de entrar por este viés, porque vocês vão perecer. Paulo exorta eles: parem de pecar. Para Paulo, a volta ao pecado era o resultado de uma falta de pensamento sóbrio. A volta ao pecado é não raciocinar, é a falta de um pensamento sóbrio. E aí então Paulo, ele vai falar a respeito como ressuscitam os mortos, 35 a 50. Paulo vai levantar o mais complexo assunto nesta carta. O mais complexo assunto neste capítulo. Como ressuscitam os mortos? Em que corpo ele vem? É o mais complexo assunto neste capítulo. Como ressuscitam os mortos? Eu vou saber quem é quem lá? Você vai saber quem é quem lá? Será que vamos ressuscitar com o mesmo corpo? Como ressuscitam os mortos? Você já parou para pensar nisso? Você já parou como vai ser a ressurreição dos mortos? E aquelas pessoas que nasceram defeituosas, com defeito físico? Como vai ser a ressurreição dos mortos? Será que elas vão ter o mesmo aspecto? Como será a ressurreição dos mortos? Você já parou para pensar quando você lê um texto desse? Quando você lê falando que você vai ressuscitar, que você vai para a vida eterna? Como ressuscitam os mortos? Estas e outras perguntas, meus irmãos, elas precisam de resposta. Será que nós vamos nos conhecer no céu? Será que nós vamos ver quem somos? Será que nós vamos? Se eu conhecer o pastor Leandro, que ele vai me conhecer? Será que eu vou conhecer o Davi, nós dois, barbudos lá no céu? Como ressuscitam os mortos? E a primeira resposta que Paulo dá é óbvio que vamos nos conhecer no céu. É óbvio que vamos nos conhecer no céu. Você já imaginou, meu irmão, você viver eternamente ao lado de uma pessoa que você não conhece? Você já imaginou isso? Você viver eternamente ao lado de uma pessoa que você não conhece? Faria algum sentido isso? Meus irmãos, agora nos conhecemos parcialmente. Não nos conhecemos de fato. Nós não nos conhecemos. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos e seremos conhecidos como somos. Agora o vemos como por um espelho, então o veremos face a face. No céu teremos um corpo glorificado, todos vamos ter um corpo perfeito, mas todos conseguirão lembrar o aspecto. Mas a grande pergunta
que está dentro deste clímax do texto é: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Em que corpos vêm? Para entendermos essa pergunta, então nós precisamos entender que há continuidade, mas também descontinuidade. Como assim, pastor? Há continuidade, mas descontinuidade. E na descontinuidade, e na continuidade há descontinuidade. E aí Paulo ilustra 3 figuras para nos dar o exemplo de como será a ressurreição. Se você olhar para o texto, Paulo vai ilustrar a figura da semente, ele vai ilustrar a figura da carne e ele vai ilustrar a figura dos corpos celestes. São as 3 figuras que aparecem no texto que Paulo vai ilustrar como ressuscitam os mortos. E aí eu chamo a nossa atenção para o versículo de número 36. Olha o que diz o versículo de número 36. Insensato. Ele abre o versículo assim: insensato. Isso está de acordo com o que vem antes. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Ele respondeu: oh, insensato. É isso que ele está falando. Insensato. E aí ele continua, dizendo: o que semeia não nasce se primeiro não morre. Aí, a primeira figura que Paulo vai usar é a figura da semente. Se você planta manga, você não espera colher morango. Você vai receber o que você plantou? Manga, certo? Isto é continuidade. Você plantou a semente de manga, você espera receber manga, certo? E o que é descontinuidade? A semente, ela precisa morrer. Ela não tem mais o mesmo aspecto. Ela morre e ela nasce então uma árvore e aí ela produz a manga. A semente gera a continuidade, mas dessa continuidade produz descontinuidade. Por que Paulo vai falar isso? Por que Paulo vai exemplificar desta maneira? Mas ele diz: a semente precisa morrer para nascer. Então, quando um morto em Cristo Jesus é sepultado, ele é como uma semente que é semeada. Desta semeadura vai nascer um novo corpo glorificado, mas a semente é a mesma. O cristão, a pessoa que morreu em Cristo, a pessoa que foi sepultada, é a semente. E no céu ela vai ressuscitar com um corpo glorificado. A descontinuidade. Não vai ser com o mesmo corpo. Não vai ser com as imperfeições que temos hoje. Vai ser um corpo glorificado. Como vai ser este corpo? Paulo vai responder lá no versículo 37. E quando semeais, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu próprio corpo. É por isso que eu disse: você planta manga, você não espera receber morango. Você vai receber manga. Isso é a continuidade do que você plantou, certo? Paulo ainda vai ilustrar isso lá no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se o corpo na incorrupção. Mas o que é isso? Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita o corpo na incorrupção. Você já parou para pensar o que é isso? O que Paulo está querendo dizer? Muitas vezes nós não entendemos. Semeia esse corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Esse corpo, meu irmão, ele fica cansado, ele deteriora, você envelhece, as rugas aparecem, você fica caquético, os braços ficam flácidos. É a realidade, meus irmãos. Caquético é uma pessoa, podemos dizer, disfuncional. Ela não tem mais a função que ela tinha antes. Então, esse corpo,
ele é corruptível, ele fica cansado, ele envelhece, ele fica fraco. Uns perdem os cabelos, outros veem os cabelos ficando brancos. Uns ficam cansados, uns as faces ficam enrugadas, os braços ficam flácidos, os joelhos ficam trôpegos. O nosso corpo é corruptível. Nós estamos morrendo todos os dias. Você começa a morrer a partir do momento que você nasce. Hoje eu estou vendo rostos aqui bonitinhos, mas daqui a alguns anos vocês não serão mais rostos bonitinhos. Serão enrugados. A idade chega para todo mundo, meu irmão, minha irmã. Todos nós, outrora, tínhamos rosto lisinho, agora as rugas já começam a aparecer. E eu vou dizer algo para vocês. Welcome to the team. Não tem como escapar disso. Todos nós estamos em um processo de decomposição. Isso é um fato. Eu sempre brinco com a Maria e falo, entenda uma coisa, minha filha. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. Duas coisas eu tenho certeza na minha vida. Que eu vou morrer e que eu vou ver Jesus Cristo. São essas duas certezas que eu tenho na minha vida. Que eu vou morrer, cedo ou tarde, quem sabe é Deus, e a outra é que eu vou ver Jesus Cristo ressurreto e eu vou ter o corpo glorificado. Essa é a convicção que eu tenho como cristão. Porque se eu não tiver essa convicção, eu estou vivendo uma mentira. Eu estou vivendo uma mentira. Vivemos agora em um corpo corruptível, mas o corpo da ressurreição, porém, jamais ficará cansado. O corpo da ressurreição jamais envelhecerá. O corpo da ressurreição jamais ficará doente. O corpo da ressurreição será um corpo glorificado. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Há corpos deformados, há corpos mutilados, há corpos enfraquecidos, há corpos doentes, porém, jamais ficará cansados quando ressuscitar. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Paulo diz que o corpo que vai ressuscitar, ele é um corpo glorioso. Será um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Filipenses 3:21. Esse é o corpo que nós teremos. Então Paulo responde, como vai ser o corpo? Glorioso. Como vai ser o corpo? Como o do seu Senhor. Como vai ser o corpo? Perfeito. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Vai ser um corpo perfeito. Semeia-se corpo em fraqueza, ressuscita corpo em poder. Versículo 43. Quando Jesus ressuscitou, ele entrava em uma sala de porta fechada. Ele passava daqui para colar em uma fração de segundos. Com o corpo glorificado. Ressuscita-se em poder. Sepulta-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza. Esse é o corpo da ressurreição. A Bíblia diz que teremos um corpo glorificado. No que diz respeito à figura da semente, Paulo ainda nos dá mais um exemplo. Ele diz que semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Versículo 44. E aqui é preciso nós entendermos que espiritual aqui não é um corpo etéreo. Não é um fantasma não, meus irmãos. Não é um corpo etéreo. O que Paulo está dizendo aqui é que, embora espiritual, Jesus era tangível, as pessoas podiam tocar nele. Jesus não precisava de comer, mas ele podia se alimentar. Contanto que quando ele ressuscitou, uma das primeiras atitudes, quando ele chega para se mostrar para os Espíritos, o que ele pergunta? Tem algo para comer? Ele era ressuscitado, glorificado, ele não precisava de comida, mas ele podia comer. Assim será o corpo glorificado. O corpo da ressurreição é espiritual no sentido de que não mais terá os desejos carnais. Os desejos serão agora para o louvor e a glória de Deus. Será um corpo totalmente espiritual, um corpo supremo em espírito para o nosso Senhor, para o glorificá-lo eternamente. Isso é o corpo espiritual que Paulo está mencionando aqui. Agora reina supremo espírito nesse corpo.
não há mais guerra existencial dentro deste corpo. Não haverá mais aquela luta da carne contra o espírito. É totalmente espírito. Paulo agora então vai usar a figura da carne. Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais e outra das aves, outra dos peixes. Paulo, então, o que Paulo está sugerindo? Que haverá, então, ressurreição de animais? Será que Paulo está sugerindo isso? Porque ele está falando, ó, a carne de homens, a carne de animais, a carne de aves, a carne de peixes. Será que ele está sugerindo a ressurreição de animais? Será que ele está fazendo isso? Será que Paulo está dando alguma abertura para que as pessoas pensavam a respeito disso? O que Paulo está ensinando é que se Deus foi capaz de fazer o homem, os animais, as aves e os peixes, dando a cada eles um tipo de carne adaptada para o seu meio ambiente, cada um é perfeitamente moldado para o seu próprio lugar. É isso que Paulo está ensinando. Da mesma forma, os nossos corpos físicos, ideais para a existência terrena, apesar da sua mortalidade, serão inúteis. Serão inúteis na existência, na perfeição no reino de Deus. É por isso que eles precisam, então, ser sepultados quando completam o seu trabalho, quando completam a sua carreira proposta. Para que eles precisam ser sepultados? Para que eles sejam, então, ressuscitados em corpos de glória para poder adentrar no céu de glória. Por isso, carne e sangue não entra no céu. Por isso que corpo físico, de carne e sangue, matéria, não entra no céu. É carne, carne e sangue não entra no céu. Tem que haver um corpo glorificado. Portanto, estar glorificado é ter um corpo propício àquele ambiente, um ambiente de glória. É isso que Paulo está dizendo quando ele usa esse exemplo, para mostrar que Deus fez cada um para o seu lugar. Da mesma forma, quando o homem morre, ele deixa esse corpo terreno e passa então a ter um corpo espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos então, portanto, ser sepultados, porque se não o formos, não poderemos desfrutar da glória. Porque na glória precisa ter um corpo espiritual para entrar na glória. Perfeitamente adaptado para o reino de Deus. E agora Paulo vai usar então a figura dos corpos celestes. Versículo de número 40 a 41. Ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua. E outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Como nós podemos ver aqui, existe diferença entre os corpos celestes, é o que Paulo está demonstrando. O sol, a lua, as estrelas. Uma estrela brilha mais do que a outra brilha menos. Todavia, todas elas são estrelas, certo? O sol, a lua, as estrelas, todas são estrelas, mas umas têm mais fulgor, outras têm menos fulgor, umas aparecem mais, outras aparecem menos. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Você já parou para se perguntar o que Paulo está querendo dizer a respeito disso? O que Paulo está nos dizendo é que da mesma maneira que há diferença de esplendor nos corpos celestes, assim acontecerá na ressurreição. Todos os salvos na ressurreição estarão glorificados, mas nem todos terão o mesmo fulgor. E o que é isso? O que é isso? Nem todos terão o mesmo fulgor. Isso é demonstrado claramente pelo profeta Daniel, lá no capítulo 12, versículo de número 2 e 3. E eu vou ler para que vocês entendam, porque eu fiquei me perguntando, o que é um brilhar mais do que o outro? O que é um ter mais fulgor do que o outro? Olha o que diz o texto. Muitos dos que dormem no pó têm ressuscitado, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça do firmamento, como as estrelas sempre no firmamento. O que ele está falando aqui é a respeito dos galardões.
O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito com o evangelho que você tem recebido? Isso vai refletir na eternidade, no seu galardão. Ou você terá fulgor, ou você não terá fulgor. Todos estarão na glória. Todos que estão em Cristo estarão na glória. Mas haverá diferenças entre uns e outros no aspecto de galardões. Quantas pessoas você já levou para Cristo? Com quantas pessoas você compartilha o evangelho no seu dia a dia? E não só falando, com as suas atitudes, com as suas ações, porque já foi dito que atitudes falam muito mais do que palavras. Quantas pessoas você tem compartilhado o evangelho que você ouve? Domingo após domingo, semana após semana. Isso vai refletir, é o que Paulo está falando aqui. Uns têm mais galardão do que outros. Todos os salvos na ressurreição estarão glorificados, mas nem todos terão o mesmo fulgor. Isso é demonstrado, como acabamos de ver por Daniel. Assim, meus irmãos, como há diferentes estrelas em fulgor, os corpos dos salvos vão diferir em glória uns dos outros. Já pensou nisso? Já pensou nisso? No capítulo 3, Paulo, da mesma carta que estamos olhando, Paulo já havia falado a respeito desse assunto. O pastor Leandro falou sobre isso, lá no capítulo de número 3, a respeito do que se planta, a respeito do fundamento. Lembram-se do fundamento? Como você edifica? Uns edificam em ouro, prata e pedras preciosas. Outros edificam em madeira, feno e palha. E o fogo provará. Aqueles que edificaram em ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não destruirá. E aqueles que edificaram em feno, madeira, feno e palha, o fogo queimará. O que ele está falando aqui também não é respeito à salvação, é respeito aonde você fundamentou. O que você fez, sobre qual fundamento você edificou. Isso é sério, meus irmãos. Olha o que diz o texto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia que através do fogo. O que temos feito com aquilo que temos recebido? O que você tem feito com aquilo que Deus lhe deu? E aí então Paulo vai encerrar o seu assunto de 1 Coríntios capítulo 15, com algumas aplicações a respeito da ressurreição dos mortos. Mais uma vez o argumento de Paulo demonstra que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Versículo 50. Isso afirma, meus irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Conforme David Prior, a respeito das implicações da ressurreição dos mortos, o primeiro corpo possui todas as limitações terrenas. O segundo, porém, toda a capacidade do Espírito de Deus. Assim, então, ele demonstra que fica claro e óbvio que o primeiro corpo
não pode herdar o reino de Deus. Como Paulo diz aqui no começo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não há possibilidade alguma da carne e sangue herdar o reino de Deus. Porque se corrompe a corrupção, não pode participar do que é eternamente incorruptível. Seria incoerente. O corpo transformado será extraordinário, como eu tenho falado até agora. Quem pode, meus irmãos, imaginar um corpo sem fraqueza? Quem pode imaginar um corpo sem infecções? Quem pode imaginar um corpo sem cansaço, sem enfermidade, sem defeito? Você já parou para pensar nisso? Um corpo sem fadiga? Um corpo sem defeito? Você não vai precisar brigar com o espelho, não. Você já parou para pensar nisso? Um corpo que não se deteriora. Quem pode? Assim será na ressurreição dos mortos. Receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, um corpo glorificado. Agora então Paulo ele vai prosseguir apresentando uma descrição mais completa de como terá lugar, chamando a sua descrição de mistério. Olha o que ele fala. Eis que vos digo um mistério. O que é isso? E aqui, novamente, David ele nos leva a pensar que este mistério poderia ser aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 a 4. Talvez poderia ser. Ele não fala, Paulo não fala. Por mais que Paulo escondesse o conteúdo da revelação que ele teve de Deus, ele se sentia constrangido em divulgar um pouco daquilo que iria acontecer no último dia. Por isso que ele fala, eis que vos digo um mistério. Ele está se referindo àquilo que ele teve com Deus, aquilo que Deus o revelou. Então ele se sente constrangido em compartilhar com os cristãos para que eles tivessem esperança. E nos versículos de número 51 e 52, Paulo está nos dizendo que a segunda vinda, ela será em qualquer momento, ela será repentina, não podemos marcar nem hora nem momento, ela será repentina. Ela será como um ladrão na noite, é o que Paulo está dizendo. Ela será inesperada a volta de Cristo. A segunda vinda virá como um relâmpago que risca no Oriente e morre no Ocidente. Não há como esperar, não há como marcar hora. A segunda vinda virá como as dores de parto de uma mulher. Por algum acaso, alguma mulher, ela passa pelo parto sem ter dor? O que Paulo está dizendo é que a segunda vinda será como as dores de parto de uma mulher, inescapavelmente. Não há como passar pelo parto sem a dor. É o que Paulo está falando. Quando Jesus voltar, não haverá tempo para se preparar, pois será um momento, num abrir, num piscar de olhos. Será como o faiscar de uma estrela, será como o relâmpago, que nasce e morre repentinamente, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Será repentino, meus irmãos. É interessante notar que a palavra que ele usa para movimento é a palavra átomos, que é a nossa palavra átomo. Será na fração de segundo de um átomo. O momento da ressurreição. O momento da vinda de Cristo. Quando ele buscar a sua igreja. É por isso que você tem que estar preparado agora. Não é amanhã. É agora. Não haverá tempo. Portanto, hoje é o dia. A hora é agora. De você se preparar para encontrar com o Senhor. Não é amanhã. É hoje. Como está a sua vida? E no versículo 53, Paulo usa uma palavra extraordinária. Olha o que ele diz no versículo 53. É necessário, veja bem 53, porque é necessário, não é possível, meus irmãos. É necessário, não é talvez aconteça. É necessário, não é quando vai acontecer. É necessário que aconteça. Que aconteça o quê? Que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. É necessário que haja transformação. Que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário que aquilo que é imperfeito se torne perfeito. Que aquilo que é fraco se torne forte. Que aquilo que é fraco se torne poderoso. Que aquilo que é rejeitável se torne aceito. É necessário. É necessário.
que receba o corpo glorificado, para encontrar com o Senhor na glória. E então se cumprirá a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. E aqui nós até podemos ver a cena de Paulo em um tribunal diante da morte. E com toda ousadia ele dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte foi vencida. A morte foi aniquilada. A morte foi destruída. A morte foi derrotada. Jesus matou a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos. Ele é a ressurreição e a vida. Agora temos uma viva esperança, meus irmãos. Agora a morte não tem a última palavra. Nós que cremos já passamos da morte para a vida. Você crê que você passou da morte para a vida? Nós que cremos já passamos da morte para a vida. E louvado seja Deus por isso. Nos versos 57, onde Paulo com toda segurança demonstra: graças a Deus, temos a vitória por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não vem das nossas capacidades. A nossa vitória não vem da nossa riqueza. A nossa vitória não vem do nosso conhecimento. A nossa vitória não vem da nossa inteligência. A nossa vitória não vem daquilo que eu possa conquistar. A nossa vitória vem por meio de Jesus Cristo, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. É por meio dele que vem a nossa vitória. Jesus é o vencedor invicto de todas as batalhas. Ele venceu a morte. É ele quem nos dá a vitória. E por fim, Paulo conclui o capítulo 15 usando uma palavra de ligação. Olha o que diz o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, portanto, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está usando um verbo de ligação, que diz respeito a tudo aquilo que ele vem falando para os irmãos, desde o versículo 1 até o versículo 57. Portanto, meus irmãos, já que o vosso trabalho no Senhor não é vão, sede firmes e transbordeis de boas obras. O que você tem feito? Novamente ele está falando, o que você tem feito? A razão por que ele diz que o trabalho deles não é vão, é que Deus tem um galardão para eles. Eles têm a plena convicção disso. Eles não trabalham porque eles vão ter o galardão. Eles têm o galardão porque eles trabalham. É diferente. Eu não trabalho para esperar um galardão. Eu não me preparo para esperar um galardão. Porque eu já tenho um galardão, eu tenho a convicção disso, eu me preparo e eu faço a obra do Senhor. Eu procuro fazer conforme Deus coloca nas minhas mãos para fazer. E eu espero que vocês façam o mesmo. Eis a única e suficiente esperança que anima os crentes no ponto de partida e os sustenta ao longo percurso da caminhada, de modo que não caiam durante a caminhada. Vai haver percalços? Claro que vai. Vai haver dificuldade? É claro que vai. Mas Paulo nos diz, prossiga. Prossiga para o alvo. Prossiga, não deixe de prosseguir. E aí, eu acho lindo porque encerra o contexto que o pastor Leandro mais gosta. O vosso trabalho no Senhor não é vão. O vosso trabalho do Senhor não é vão. Então lhes ordena que permaneçam firmes,
visto que repousam sobre o fundamento inabalável, quando então, conscientes de uma vida muito superior, está propagada para eles, aguardando-os no céu. Meus irmãos, é nisso que nós devemos crer. É nessa esperança que nós devemos estar fundamentados, prosseguir a carreira proposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos declarar convictamente a realidade da ressurreição, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Eu gostaria de orar brevemente para nós a respeito disso tudo que ouvimos nessa noite. Senhor Deus e Pai, Paulo tem nos ensinado, Senhor, tanto nesta carta, desde o primeiro sermão, Senhor, que foi proposto, que o Senhor deu direção ao pastor Leandro para caminharmos pelas ruas de Corinto, Senhor, e aprendermos com o apóstolo Paulo, através desses 15 capítulos até agora, Senhor. O Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem nos exortado tanto acerca da vida cristã. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor ajuda-nos, ó Senhor, a aplicarmos estas verdades que temos ouvido domingo após domingo, semana após semana. Senhor, caminhando juntamente com o apóstolo Paulo pelas ruas de Corinto, através de mensagens exortativas, através de mensagens consoladoras, através de mensagens de alento, através desta jornada que começamos juntamente com o pastor Leandro. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a não somente ouvirmos, a compreendermos, mas, acima de tudo, a aplicarmos tudo aquilo que estamos ouvindo, domingo após domingo. Capacita-nos, ó Senhor, a ser uma igreja segundo o coração de Deus. A ser cristãos, ó Senhor, que declaram, Senhor, que afirmam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos dizer a Ti, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Não há palavras que possamos expressar para agradecer tudo o que o Senhor tem feito, ó Deus, para que nós então fôssemos transformados e para que nós estivéssemos prosseguindo para o alvo, para que no último dia, Senhor, como vimos aqui, possamos ter os nossos corpos transformados e estar contigo na glória, continuamente louvando, adorando, o exaltando e o servindo. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos aqui no seu dia a dia, na sua semana que se inicia, Senhor, que eles sejam confiantes em Ti, irrepreensíveis em Ti, e que eles estejam atentos, que estejam com os olhos e os ouvidos abertos, ó Senhor, que eles possam perceber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor está os direcionando a fazer. Capacite-os, ó Senhor, segundo a força do Teu Evangelho, segundo a força do Teu Espírito, Senhor, pois foi essa a Tua promessa, que quando o Senhor subisse, o Senhor enviaria o Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. Por isso nós cremos nisso, Senhor, e Te pedimos, ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, ó Pai. Amém. Que Deus